Olá, sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Prézia e hoje a gente vai ajudar você a escolher uma cidade para morar no Canadá. A gente vai levar em consideração para fazer esse ranking custo de vida, salário, emprego e oportunidades de imigração. Como que vai funcionar esse ranking, cara? A gente preparou um ranking. A gente preparou um ranking, que é onde a gente vai colocar as cidades aqui e a gente vai indicar o que é positivo, o que é negativo de cada uma desses grupos de cidades que a gente colocou. Caio, eu quero uma cidade classe A. Me indica uma cidade classe A? Fique até o final do vídeo. Então vamos começar o nosso ranking pela categoria E. Categoria E é a categoria que você fala assim, não vá para esses Não, lugares. a gente não recomenda. Se você for, assuma o seu próprio risco, mas a gente não recomenda você escolher essas cidades. As cidades são Yellowknife, que o Caio escreveu em amarelo, gostei. Yellowknife em amarelo. Yellowknife e White Horse em branco. Por que é Genial, classe E? né? É genial isso. Por que é classe E, Caio? Por que a gente colocou classe E, essas cidades? Porque elas ficam no norte do Canadá. Só pra você ter uma ideia, se você sair aqui de Alberta, de Edmonton, da cidade de Edmonton, ao norte de Alberta, e você for lá pra... Dirigindo, caminhonete. Quase 20 horas. Aí Ou não seja, dá. é muito ao norte. Mas tem sinal do celular ao que estiver dirigindo? Em alguns pontos não tem. Então você tem Frio extremo? Frio É extremo. frio? No inverno é frio? É muito frio. Eu preciso colocar umas jaquetas no inverno? Várias jaquetas, frio é o frio extremo no Canadá, é o isolamento também, a falta de iluminação também durante o inverno. Então assim, é o extremo canadense. Inclusive a gente já gravou um vídeo a respeito do extremo canadense aqui no nosso canal do YouTube. Inclusive, quando às vezes as pessoas perguntam, vale a pena ir para essas cidades? Eu vi que tem mão de obra, falta mão de obra lá. A gente sempre responde, tem muita cidade para baixo do Canadá, cidades mais com clima, vamos dizer, mais ameno, Sim. que ainda você pode considerar que ainda tem muitas oportunidades. Então assim, frio, o custo de vida é alto, por mais que às vezes fala assim, não, mas o salário é bom, porém o custo de vida também é bem alto. O isolamento e um ponto positivo é que tá no Canadá. Então, É um joinha, isso aqui é um joinha. É um Pessoal, joinha. arrebenta no joinha, vai, dá joinha no vídeo aqui. Então o ponto positivo é que tá no Canadá. Tá no Canadá, se você conseguir migrar, você vai ser um canadense. Um canadense, depois você pode ir para Exatamente. outro lugar. Mesmo estando ao norte. Você tem dois amigos que fizeram isso, eles foram Sim. pro norte, sabendo do todo Sabendo de todas essas condições, se não me engano, inclusive um ainda está lá, eu acho que há 10 anos. Então assim, saiba dos riscos. Vamos agora para a categoria D. Agora começa a nossa polêmica. Categoria D. São cidades que a gente acha excelentes, são cidades excelentes para você morar, só que estão muito caras. Então, se você tem dinheiro sobrando, pode considerar essas cidades que elas são muito boas. Agora, Exatamente. se o orçamento está reduzido, está calculado, desconsidere essas cidades. Fique muito atenta, fique muito atento. Então, a gente tem na categoria D, Vancouver e Toronto. Inclusive, nós moramos por 17 anos em Vancouver. Deu 16, eu cheguei um ano depois que você, né? Então, assim, a gente já morou em Vancouver, a gente sabe muito bem como que é. A respeito dessas duas cidades, o que a gente tem de positivo? A gente tem uma economia forte, são cidades, né? Você pegar Toronto, é o principal centro econômico do Canadá. Dinheiro circulando. Exatamente. Se você vem fazer uma faculdade, você tem diversas opções. Você tem mais opções do que você tem em outras cidades do Canadá. E você também tem os programas provinciais, eles são super eficientes e você tem diversas categorias. E a infraestrutura das cidades E a também é muito infraestrutura bom. da cidade também é muito bom. Agora, de negativo, a gente tem um custo de vida super alto. E assim, não é só o custo de vida que é alto, mas também o salário ele não é compatível em termos da proporção de salário e custo de vida. Principalmente em Vancouver. Eu vou comentar o porquê que a gente tem esse adicional, esse plus sign. aí. Toronto Plus. Toronto Plus. Você também, às vezes você fala assim, mas tem bastante emprego, tem bastante vaga. Sim, mas a concorrência é maior. A maior parte dos imigrantes vão para essas cidades. Exatamente. Então assim, a concorrência também é grande. Agora, o porquê que a gente tem plus? Tá na categoria D, mas você tem um plus aqui em Toronto. Porque Toronto é uma cidade muito grande e você tem diversas cidades ao redor de Toronto. Então, se você vai pra lá e você sentiu que alguma coisa deu errado, você precisa fazer alguma coisa, você pode mudar pra uma outra cidade de forma mais fácil. Tem opções, né? Exatamente. Já Vancouver, você não tem essas opções. Você não tem cidade perto de Vancouver que você pode falar assim, não tem.
Toronto tem. Então assim, mesmo, vamos supor, você está morando em Toronto, você quer fazer, ou você aplicou, você pode aplicar para vagas em cidades próximas, você ainda pode mover, é mais fácil. Vancouver, você já não tem essa flexibilidade, né? Vancouver de tem mover. cidade. Vancouver, você não acha que tem cidades dormitórios, que você vai para dormir, só que você volta para estudar e trabalhar em Vancouver. Né? Exatamente. Então por isso que a gente tem Plus em Toronto. A gente já chegou no meio do nosso ranking, categoria C. Categoria C. Categoria C são cidades que a gente vê aspectos muito positivos, mas tem alguns aspectos negativos que você, se você escolher essas cidades, você tem que ficar atento. Exatamente. Vamos falar sobre categoria C, cara? Vamos. A gente tem no interior do Canadá, você tem Regina, Saskatoon, que na província de Saskatchewan, e você tem Winnipeg, na província de Manitoba. Aí você tem as cidades do Atlântico, você tem Moncton, você tem Fredericton, St. John, você tem Charlottetown, que são cidades do Atlântico. Agora, o que a gente tem de positivo em relação a elas? Money, custo de vida. É mais barato morar lá, cara. O que a gente traz para você aqui conteúdo baseado na realidade do brasileiro atualmente para emigrar para o Canadá, e a gente sabe a importância do custo de vida, a conversão de real para dólar, então não tem como essas cidades elas não estarem aqui. Então você tem um ponto positivo, custo de vida. Outro ponto positivo, imigração mais flexível. Os requerimentos são mais flexíveis. Exatamente. Migrar, né? A maioria das pessoas querem ir para cidades né? Então, essas cidades, essas províncias no interior do Canadá e no Atlântico, eles querem atrair os imigrantes. Tem que flexibilizar para atrair, né, cara? E não é uma opinião nossa. É a opinião do próprio governo canadense. A gente está só passando a mensagem. Isso não é a gente, não é uma opinião nossa. A gente está fazendo, não, eu acho que as pessoas estão... o Canadá está querendo... Não, o Canadá está falando que a gente quer atrair as pessoas para o interior. A imigração, ela é mais flexível. Então isso não... Né, tem que ser um ponto positivo. A gente recomenda somente por esses dois ótimos aspectos positivos, mas tem aspecto negativo que a pessoa ela precisa balancear, Sim. levar em consideração. Eu escolhi, mas eu sei dos aspectos negativos. Exatamente. Primeiro, clima extremo. E a gente está falando principalmente para a região de Regina, Saskatoon e Winnipeg, que fica no meio do Canadá. É friozinho lá, cara? É friozinho, Guilherme. Saskatoon é frio? Saskatoon Regina é frio? Regina é frio. Winnipeg também consegue mais frio do que aqui. É mais frio do que a gente está. Exatamente. Você tem salários mais baixos na região do Atlântico. Né? Você tem o salário, é uma economia, como até um outro ponto aqui, ela é uma economia mais reduzida, uma economia mais restrita, os salários são um pouco menor, mas sim, você consegue compensar com o custo de vida e de repente não deixa de ser atraente, por isso que está na classe C, porque tem imigração flexível com custo de vida baixo. Cara, agora está começando a esquentar, tô falando esquentar aqui no ranking. A gente vai agora pro categoria B. Agora a gente está chegando na categoria B e olha só, isso é uma opinião nossa. Se você discorda, escreve nos comentários. Eu falo assim, a minha categoria eu colocaria na B outras cidades. Exatamente. Não tem problema nenhum, essa é a nossa opinião. E vamos para a categoria B. Duas cidades que a gente adora, a gente já foi diversas vezes, que fica em British Columbia. Quais são, cara? Kelowna e Vitória. Ai, Kelowna e Vitória. Elas são lindas, né, cara? Não, você pegar a Vitória, o clima de Vitória é o melhor do Canadá. Você tem Kelowna, que também não é um clima tão extremo como aquilo que a gente estava mencionando da cidade ser. É um clima bom, fica no interior de British Columbia, né? Então assim, você tem essas cidades. No interior de BC, você tem Halifax, que é a maior cidade do Atlântico, por isso que Halifax não entrou aqui. Você vai entender o porquê que Halifax não entrou aqui na classe C. E você tem também as cidades no interior de Ontário, que é London, Kitchener, Waterloo e Hamilton. Entre outras. Ontário, né? Tem muitas cidades, então assim, né? Daria até para colocar aqui Ottawa, a capital canadense. Com relação a essas três cidades aqui, Kelowna, Vitória e Halifax, beleza natural. Quem não quer morar numa cidade bonita, na verdade? Vitória é maravilhoso, Kelowna também fica numa região muito bonita, Halifax também fica numa região muito bonita. Mas a distância entre Halifax e Vitória é de milhares de quilômetros. Uma fica no Pacífico, outra fica no Atlântico. Exatamente. Então o que a gente tem? A beleza natural, infraestrutura. São cidades com uma ótima infraestrutura. Né? Porque às vezes você fala assim, a cidade interior, às vezes a cidade muito pequena, às vezes, né, tem gente que quer ir para uma cidade que tem uma infraestrutura melhor, atividades, né? Tudo. Então assim, essas cidades aqui, ela tem uma infraestrutura boa, a economia
é forte também nessas cidades. Emprego, Emprego, faculdade, opções, então assim... variedade de empregos. Exatamente. E o que a gente tem também é... O custo de vida é melhor do que você pegar, né, Vancouver e Toronto, mas um dos pontos negativos é que o custo de vida não é uma vantagem tão grande em relação às cidades que vão estar aqui na classe A. Né? Então assim, você ainda tem um custo de vida um pouco melhor, porém... E o custo de vida dessa categoria de cidades aqui subiu muito nos últimos 2 anos. Se a gente fizesse esse ranking 2 anos, 3 anos atrás, talvez essas cidades estariam na categoria A. Exatamente, a gente estava até debatendo a respeito disso. Inclusive depois, quando a gente teve a pandemia, muita gente que saiu dos grandes centros, essas pessoas elas foram para essas cidades e isso fez com que o custo de vida nessas cidades subissem um pouco assim, né, além do normal aí recentemente. Categoria A. A gente está chegando no final do vídeo, vamos para a categoria A de cidades no Canadá. Chegamos na categoria A, classe A, cidades classe A no Canadá. Calgary, onde a gente mora em Calgary. E Edmonton, que é a capital da província onde a gente mora, que é Alberta. Não, mas espera aí. Vocês colocaram Calgary, classe A, mas vocês colocaram porque vocês moram lá. Só porque vocês moram lá que vocês colocaram. Na verdade... Quando a gente estava pesquisando a nossa mudança, como a gente falou, a gente morou por 17 anos em Vancouver, a gente fez como se fosse um ranking parecido como esse. E a gente começou a colocar os pontos positivos e negativos num ranking. E um dos motivos que a gente escolheu Calgary foi porque Calgary ficou no topo da lista da nossa escolha. Muitos aspectos positivos. Então assim, Calgary não está aqui porque a gente mora aqui, não. A gente mora aqui porque Calgary está aqui. É o inverso, né, cara? Exatamente. E a gente completou 1 ano agora morando em Calgary. E olha só, as duas cidades ficam na mesma província. E essa província, a província de Alberta, a economia é forte. A economia é forte. PIB alto. PIB alto. Contribui com bastante dinheiro para o Canadá. Exatamente. Salário é alto. O salário mais alto do Canadá. Salário mínimo é bom. Salário mínimo é bom também. Em relação à média do Canadá. Exatamente. Taxa de retenção de imigrante, que acho que é uma forma de você medir quanto as cidades são boas. Sim. As cidades retêm os imigrantes depois que eles vêm para cá? Esse é um dos pontos positivos. A cidade, a maior parte das pessoas que vêm para Alberta, ou Calgary, ou Edmonton, eles ficam na cidade. Assim também como uma boa parte das pessoas que vêm para Vancouver e Toronto, entendeu? A retenção ela é menor aqui. Né? Aqui, então você e tem... aqui também, né? E aqui, exatamente. Então assim, Calgary, Edmonton, a província de Alberta, tem uma retenção muito boa e é a maior taxa de retenção entre estudantes internacionais que vêm para o Canadá é aqui na província de Alberta, porque a pessoa vem aqui, estuda, consegue um emprego e vê que o custo de vida é excelente aqui. O custo, a proporção custo de vida salário é a melhor que tem de todas essas cidades aqui. E tem um outro ponto positivo também. O imposto aqui é o imposto mais baixo que tem no Canadá. Então assim, a gente vê... Em relação à nossa empresa, imposto é muito baixo, imposto corporativo, o imposto que você paga nas coisas do dia a dia também, você não tem. A gasolina, dá para dar mais rolê aqui. A gasolina é mais barata. Exatamente, só essa semana, quando a gente está gravando esse vídeo, isso pode mudar no futuro, apesar de que a gasolina aqui sempre foi a mais barata do Canadá, mas aqui a gente está pagando essa semana R$1,60, enquanto cidades como Vancouver, Toronto e outras cidades estão pagando acima de $2 o litro. Para então, encher o tanque são vários dólares a mais. Exatamente, né, exatamente. Tem que acelerar menos em Vancouver e Toronto. Né? Tem que acelerar menos. Tem que soltar na descida? Não, soltar na descida não. Não é seguro. Tem que engrenar na descida. Sim, engrenar. Agora, tem ponto negativo. Só tem um ponto negativo. É frio, é bastante frio. É frio. E aí você tá assistindo e fala assim, não, peraí. É muito frio, vocês colocam categoria A. O negócio é o seguinte, você veio do Brasil. Qualquer cidade aqui no Canadá, você vai ter que se adaptar com o clima. Quando a gente chegou em Vancouver, que era um dos melhores climas, é frio pro brasileiro. É frio, né? E Vancouver é escuro, entendeu? Então, assim, chove. Exatamente. Assim, um outro ponto que a gente podia até levantar aqui, que a gente não colocou aqui, é a beleza natural. Uma cidade como Vancouver é uma cidade... mais bonita do que Calgary e Edmonton, isso daí sem dúvida alguma. Agora, tem um outro ponto negativo que a gente pode trazer aqui, que algumas pessoas podem questionar, que é, mas a imigração de Alberta, vocês já comentaram no passado, que a imigração da província de Alberta, ela não é mais fechada, restrita, mais reduzida? Sim, é verdade. Porém, a imigração para o Canadá, ela está num momento tão bom que mesmo uma província que tem uma
imigração mais reduzida, mais conservadora em termos das regras, Seleção de candidatos. você consegue vir para cá, você consegue migrar, porque opção de imigração não falta. E eles estão criando novos programas de imigração também, né? Sim, a gente anunciou recentemente 2 programas novos, né? Flexibilização de imigração e programa novo chegando aqui na província. Né? Você discorda do ranking? Você colocaria essas cidades em ordem diferente? Responde nos comentários, vamos conversar sobre isso, porque isso aqui é uma opinião nossa, você deve ter uma opinião diferente. Vamos debater o ranking das cidades no Canadá. Vamos lá. E não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever no nosso canal. Exatamente. Então, grande abraço. Tchau, tchau.